Da série Aventuras de Daniel, de Maurício Zagari, O Enigma da Bíblia de Gutenberg. Capítulo 10. A Hora da Verdade. Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. O povo se acotovelava no corredor do lado de fora do gabinete, tentando entender tudo o que tinha acontecido. Dentro da sala, Daniel esperava sentado em uma das cadeiras pela chegada do inspetor Benevides. Ao seu lado, de pé, estavam sua mãe e seu irmão, o pastor Wilson e o missionário Cláudio. Junto à porta, Marcos e Ricardo aguardavam em silêncio, perto do diácono Wesley, que tentava impedir a entrada de mais pessoas. O zelador, Sebastião, o ajudava nessa tarefa. Atrás de Daniel, Pedrão o mantinha sob vigilância. Passando com dificuldade pela multidão, o inspetor conseguiu entrar no gabinete. Olhou em volta, cumprimentou as pessoas com um aceno de cabeça e voltou-se para Daniel. Depois, observou o buraco de bala na parede e voltou a olhar para Daniel. Garoto, eu soube que você escapou por pouco de tomar um tiro. Que confusão, hein? Daniel olhou para ele, tomou coragem e disse: Deus me guardou para que eu pudesse estar aqui diante de todos vocês e esclarecer essa história. Benevides sorriu. Então você vai confessar? Daniel abriu um sorriso ainda mais largo, com um ar vitorioso. Não tenho o que confessar, inspetor, pois sou inocente, mas sei quem é o ladrão. O silêncio que perdurava até então deu lugar a um burburinho. O inspetor olhou de lado e, desconfiado, prosseguiu. É mesmo? Bem, sou todo ouvidos. Pedrão interrompeu. Inspetor, finalmente capturei o suspeito. Por que não o levamos logo para a delegacia? Foi Dona Alzira quem, por sua vez, interrompeu o policial e protestou. O mínimo que se pode fazer é deixar meu filho falar, já que ele tem algo a dizer. O inspetor Benevides olhou para ela e para Daniel e deu o sinal verde. Não custa nada. Antes de começar a falar, Daniel se ajeitou na cadeira, espiou em volta e viu todos os olhares voltados para ele. Então disse: No início, logo após o desaparecimento da Bíblia, eu tive 2 suspeitos. O primeiro deles era você, Sebastião. Todos voltaram-se para o zelador, que arregalou os olhos e tentou balbuciar algo, mas as palavras não saíram. Sim, porque Sebastião tem a chave do gabinete e não estava no culto na hora do furto. Além disso, naquela manhã, ele tinha preparado pão da ceia, e eu encontrei ao lado do computador farelo com sabor inconfundível do pão que ele preparara. Todos escutavam atentos. Minhas suspeitas aumentaram depois que fiquei sabendo que os bilhetes com as informações sobre o resgate foram escritos nesse computador e impressos aqui, apontou Daniel para a impressora. E você tem acesso a esta sala em horários em que a igreja está vazia. Sebastião coçou a cabeça, sem saber se falava algo ou ficava quieto, esperando para ver aonde tudo aquilo ia dar. Você é muito habilidoso com trabalhos manuais. Sabe mexer em canos, fios, cozinha bem. Quem garante que não sabe abrir uma fechadura? Poderia ter conhecimento para abrir em poucos segundos a valise onde estava trancada a Bíblia. Nesse ponto, Sebastião tomou a iniciativa de falar, mas foi interrompido por Daniel. Mas eu também tinha outro suspeito. Você, Ricardo. Todos se voltaram para o antigo interno da casa de detenção de menores. No corredor, alguns balançaram a cabeça ou fizeram algum comentário, como que dizendo: Eu não disse que esse menino não era convertido coisa nenhuma? Afinal, você tem um histórico de crimes e muito pouco tempo de conversão. Poderia ter cedido à tentação. Para piorar, eu vi quando você desceu no meio do culto e só voltou no final. Nesse momento, Benevides cruzou os braços e olhou para Pedrão. Em seu olhar, lia-se claramente: como esse rapazinho sabe de tantas coisas que nós não sabemos?
Eu estava com uma tremenda dor de barriga. Fiquei horas no banheiro, defendeu-se Ricardo. Daniel sorriu. O tempo que você levou dava de sobra para arrombar a fechadura e abrir a valise, escrever os bilhetes no computador e imprimi-los. E minhas suspeitas se agravaram depois que eu segui você. Dessa vez, foi Ricardo quem regalou os olhos. Desculpe, meu amigo, mas eu segui você até aquele sebo de bíblias. O inspetor Benevides interrompeu. Sebo? Do que você está falando? Daniel continuou. Ricardo coleciona bíblias antigas. Ele as compra num sebo que vende livros religiosos. Eu pensei, esse seria um ótimo receptador para uma relíquia como a Bíblia de Gutenberg. Seria fácil lucrar por 2 lados. Pegar o dinheiro do resgate sem jamais devolver o livro roubado e depois vender a Bíblia para um receptador. Lucro duplo. O inspetor Benevides ouvia atentamente as palavras de Daniel. Ricardo, visivelmente transtornado com o que estava escutando, batucava freneticamente os dedos na coxa. Mas tinha alguma coisa nessas minhas suspeitas que não batiam. Eu não conseguia perceber o que era. Depois que passei a ser acusado, meu raciocínio embotou e já não tinha as ideias claras na cabeça por culpa do nervosismo. Foi agora, há pouco, na hora em que o missionário Cláudio começou a ler o texto bíblico da pregação, que tudo fez sentido. Peço até desculpas pela minha reação precipitada, mas temi que se esperasse até o fim do culto para confirmar minhas suspeitas, o ladrão poderia fugir com o dinheiro da reforma da igreja. Nesse momento, houve um burburinho generalizado. As pessoas não sabiam que o pastor Wilson tinha decidido usar os 100 mil que tinham sido arrecadados no pagamento do resgate. Sei que todos se assustaram com a minha reação e peço desculpas também por ter interrompido o culto num momento tão importante. Mas vocês logo vão entender que eu não podia deixar essa farsa seguir adiante. O comentário só intensificou o burburinho. Farsa? Questionavam todos sem entender. O inspetor Benevides teve que intervir. Por favor, façam todos silêncio, senão serei obrigado a esvaziar o local. Feito silêncio, Daniel prosseguiu. A chave para descobrir o ladrão foi justamente o toque de ironia que ele quis dar ao seu plano, os versículos que escreveu nos bilhetes de resgate. Todos se entreolharam sem compreender onde Daniel queria chegar. Ele estendeu a mão para o pastor Wilson, pedindo que lhe entregasse sua Bíblia. Folheou o livro e disse: Essa é uma das vantagens de ler bastante a Bíblia e memorizar suas passagens. Os versículos ficam gravados na memória e, se há algo diferente, na hora você percebe. Se vocês repararem, os versículos que foram escritos nos bilhetes vão notar que eles foram tirados de uma Bíblia traduzida na versão revista e corrigida, de João Ferreira de Almeida. E aqui na nossa igreja, nós sempre usamos a nova versão transformadora. O inspetor Benevides franziu a testa sem entender nada. Como é isso? Daniel virou-se para o pastor Wilson. O senhor teria aqui algum exemplar da Bíblia versão revista e corrigida? O pastor fez cara de interrogação, mas caminhou até a estante onde guardava seus livros e olhou um a um, mas não encontrou nenhum exemplar na versão que Daniel pediu. Lamento. Acho que só tenho essa versão em casa. Então Daniel prosseguiu. Inspetor, existem versões diferentes da Bíblia. Todas dizem a mesma coisa, mas usam palavras diferentes. É como se uma dissesse cão e a outra cachorro. Mudam algumas palavras sem alterar o sentido. O policial fez um aceno com a cabeça para mostrar que tinha entendido. Cada igreja costuma adotar uma tradução diferente. A nossa usa a nova versão transformadora, que tem uma linguagem mais acessível. Se você observar, por exemplo, o versículo 16 do 3º capítulo do Evangelho de João, verá que há sutis diferenças. Na nova versão transformadora, que se lê, porque Deus amou tanto o mundo, e na revista corrigida está, porque Deus amou o mundo de tal maneira. São diferenças sutis, que podem passar despercebidas para quem não conhece bem a palavra.
Daniel parou por um segundo para ver se o policial acompanhava o seu raciocínio. Ele fez um com a boca e o jovem prosseguiu. Pois bem, nos 3 bilhetes os versículos que o ladrão usou estão na versão revista e corrigida, com uma linguagem mais antiga, diferente da que usamos. Quando me dei conta disso, percebi que Sebastião estava fora do time dos suspeitos, pois eu descobri que até mesmo em casa ele usa a nova versão transformadora. Disse, lembrando-se da passagem do Sermão do Monte que ouviu o zelador recitar quando estava escondido dentro do armário. Sebastião, que estava tenso desde que seu nome foi citado, fez uma cara de alívio, mesmo sem ter entendido direito o mistério. Ficou feliz de ser descartado. A mesma coisa se aplica ao Ricardo. Estive na casa dele e me lembro de que absolutamente todas as Bíblias que vi lá eram diferentes da versão revista e corrigida, da mais nova à mais antiga. Além disso, testemunhei com meus olhos como esse garoto tem dado duro para ganhar o seu sustento de forma honesta, trabalhando todos os dias, apesar do ambiente barra pesada em que vive. Fica aqui uma lição para todos nós. Não é porque uma pessoa tem um passado condenável ou porque é convertido há pouco tempo que deve ser posta no banco dos réus do nosso preconceito. Ricardo sorriu para Daniel, que emendou. Eu queria aproveitar para pedir perdão a vocês dois, em público, por ter deixado fofoquinhas e comentários sem o menor fundamento influenciarem meu julgamento de seu caráter. Eu me deixei levar pelo preconceito e julguei você, Ricardo. Eu me deixei levar pela aparência e julguei você, Sebastião. Agora eu entendo que você não sobe sempre aos cultos, não porque seja negligente, mas para cuidar das tarefas da igreja. Eu sei que sozinho no seu quarto você tem um relacionamento íntimo com Deus, sem ter que ostentar isso para os outros. Sebastião sorriu, meio encabulado, meio feliz. Sempre que posso, eu subo para o culto. É que fico atrás da pilastra, da porta e ninguém me vê. Daniel compartilhou o sorriso. Foi Benevides quem quebrou o silêncio. Bem, mas se não foram eles, o único suspeito que resta é você, comentou. Longe disso, inspetor. Se o ladrão tirou os versículos dos bilhetes de uma Bíblia na versão revista e corrigida, teria de ser trazido de fora, pois, como vimos, não há nesta sala nenhum exemplar desta tradução. Quando percebi isso, vi que só poderíamos chegar a uma conclusão. Naquele momento, dava para ouvir um alfinete cair no chão. Todos estavam com a respiração suspensa, olhos fixos em Daniel e absoluto silêncio. Senhoras e senhores, apresento o ladrão da Bíblia de Gutenberg, e apontou o dedo para o homem que estava ao seu lado. Era o missionário Cláudio. Foram necessários muitos minutos até que as pessoas ficassem em silêncio. Tamanho foi o falatório. Com o rosto vermelho, as mãos apertando fortemente sua Bíblia de capa preta, o missionário Cláudio exclamou: "Isso é um total absurdo!" Daniel se pôs de pé. "Calma, vou explicar tudo." Ele procurou as palavras certas e continuou. Foi no momento em que ele começou a fazer a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios que me dei conta de um importante detalhe. A versão dele é a revista e corrigida, que usa a palavra caridade, enquanto a nossa usa o termo amor. Mas isso não quer dizer nada, enfureceu-se o missionário, fuzilando Daniel com o olhar. De fato, não prova nada. Mas me fez pensar. Na manhã de domingo, o Senhor deveria ser a única pessoa neste templo que tinha um exemplar das Escrituras nessa versão. Realmente, o Senhor estava presente o tempo todo no culto. Então, se fosse o culpado, teria de ter agido antes. Pensei no que o Senhor fez, da hora em que entrou aqui até o momento da chegada do pastor Wilson. Vou tentar reconstituir seus passos nesse período. O senhor chegou à rodoviária por volta das 7 horas, não é isso? O missionário fez que sim com a cabeça. O diácono Wesley foi pegá-lo e, pelo que me lembro do seu relato,
o deixou esperando dentro do gabinete das 8 horas até cerca de 20 para as 9, quando o pastor Wilson chegou, certo? Outra confirmação. Muito bem. Nesses 40 minutos, quantas vezes você voltou aqui, irmão Wesley? O diácono pensou e respondeu: uma vez. Vim trazer o café da manhã para ele. Quanto tempo depois de chegarem foi servido o café? Uns 5 minutos depois. Você serviu e saiu logo? Sim. Bem, com isso, ele teve pelo menos 30 minutos para ficar aqui sozinho, certo? Sim. O missionário parecia muito desconfortável. O pé batendo no chão e os dedos tamborilando a capa preta de sua Bíblia. Daniel continuou. Onde ele estava sentado quando você o serviu, irmão Wesley? Bem ali, onde você estava, na cadeira mais próxima do armário. E de onde veio o pão que você serviu para ele no café? Pedi um pedaço do pão que Sebastião estava preparando na copa para a ceia. Daniel sorriu de satisfação ao ver que todas as suas suspeitas se encaixavam. Como eu imaginava. Bem, eu encontrei farelos desse pão junto ao computador. Pelo que deduzo, assim que o diácono Wesley deixou o gabinete, o missionário Cláudio pôs seu plano em ação. Levantou-se desta cadeira e sentou-se à mesa do computador, usando luvas para não deixar impressões digitais. Ligou o equipamento, abriu sua Bíblia na versão revista e corrigida e digitou os bilhetes, imprimiu, recortou e jogou os restos no lixo. Tudo isso enquanto tomava seu café e comia o pão, deixando um pouco de farelo cair perto do teclado. Depois, surrupiou um envelope da gaveta, no qual infelizmente para mim estavam as minhas impressões digitais. Ele deixou o primeiro bilhete no porta-lápis e guardou os outros 2 que seriam deixados posteriormente na igreja. Por fim, desligou o equipamento e voltou calmamente ao seu lugar. Foram longos instantes de silêncio, quebrados pelo missionário. Isso é pura especulação. Não há prova alguma dessa bobagem toda. O jovem não se deu por vencido. Outra coisa que me fez suspeitar do missionário Cláudio. Na apresentação que ele fez no domingo, disse que a Bíblia de Gutenberg era uma relíquia do século XIV. Como eu anotei na ocasião, disse sacando de dentro de A História da Bíblia a folha de papel onde tinha anotado a informação. Só que quando li este livro, descobri que os 180 exemplares que foram impressos por Gutenberg não são do século XIV, mas do século XV, mais precisamente de 1455. Fiquei intrigado com um erro desses e dificilmente seria cometido por alguém que tem intimidade com o assunto. O pastor Wilson retrucou. Daniel, essa sua teoria deixa muitas perguntas sem respostas. Por que ele deixaria para furtar a Bíblia justamente aqui, se a carregou por toda a viagem, desde a Universidade do Texas? E por que ele pediria apenas 100 mil de resgate, se sabe que esse livro custa dezenas de vezes mais? E por que pedir resgate, se poderia vender a Bíblia para algum colecionador e faturar muito mais? E como ele teria tempo de pegar a Bíblia se eu a vi na valise na hora em que foi trancada e não desgrudei mais do missionário Cláudio? O jovem sorriu mais uma vez, sentindo a ansiedade que pairava no ar. Foi para responder a essas perguntas que me arrisquei a descer correndo até aqui no meio do culto. Até aquele momento, tudo o que eu tinha era um palpite e precisava confirmá-lo. Quando pensei tudo isso lá em cima, lembrei que neste armário havia algo que poderia ser a confirmação e voei até aqui para checar minha suspeita. Graças a Deus, encontrei o que precisava. Ele estendeu a mão para a mesa e pegou o exemplar de O Arauto que tinha retirado da gaveta às pressas sob a mira de Pedrão. Era a edição do mês anterior, que trazia na primeira página a matéria sobre o culto que o pastor Wilson tinha organizado ao ar livre na praça do bairro e onde tinha anunciado o resultado da campanha de arrecadação de fundos para ampliação do templo. A manchete:
Glória a Deus, as obras vão começar. Vinha estampada acima em uma enorme foto que o próprio Daniel havia tirado de cima do púlpito. Ele mostrava o pastor Wilson de costas e a multidão lá embaixo. Dezenas de rostos, sorrindo e olhando para ele. Pastor, o missionário Cláudio não vendeu a Bíblia antes de vir aqui e nem vendeu para alguém que pagasse milhões, porque desde o início tudo o que ele queria era o dinheiro da reforma do templo. Veja só, estendeu o arauto para ele. O jornal correu de mão em mão, com Daniel apontando um detalhe na foto. No meio da multidão, era possível ver um rosto diferente dos da maioria, sério e sisudo. Era um homem de pele branca, de cabelos crespos e negros. Era o rosto do missionário Cláudio. Meu Deus! Sussurrou o pastor Wilson. Ele pediu o resgate no valor exato que foi arrecadado. E a única ocasião em que isso foi dito para as pessoas de fora da igreja foi naquele culto. Concluí, então, que ele precisava estar presente naquele dia e local. E, de fato, estava lá. E ouviu quando o Senhor falou que tinha o dinheiro todo em caixa. Certamente começou a arquitetar todo esse plano, em detalhes, a partir daquele momento. Teve semanas para isso. Contou até com a honestidade do pastor Wilson, pois sabia que ele não se negaria a dar o dinheiro da igreja para cobrir o valor do resgate. Depois seria fácil. Era só pegar o dinheiro e desaparecer. E virando-se para Benevides, que escutava tudo com o queixo caído, Daniel continuou. Inspetor, o senhor já recolheu as digitais desse homem? Se fizer uma investigação, estou certo de que vai descobrir que ele não é missionário coisa nenhuma. Apenas se fez passar por um. Suas credenciais devem ser falsificadas, assim como provavelmente seu nome também é falso. E não temeria arriscar dizer que ele não tem vínculo algum com a Universidade do Texas, nem mora nos Estados Unidos. Um telefonema para lá deve confirmar que a verdadeira Bíblia de Gutenberg provavelmente nunca saiu do campus da universidade. Este homem não passa de um golpista que prepara muito bem os seus golpes. Deve ter estudado em detalhes o meio evangélico para ter se infiltrado com tanta facilidade e enganado todos nós. Cláudio estava mudo. Olhava para Daniel e todos os presentes como um animal acuado, sem saber o que dizer. Em tom ameaçador, dirigiu-se para o jovem. Garoto, você tem o diabo no corpo. Daniel estava de bom humor. Sabia que os fariseus disseram algo bem parecido sobre Jesus? Nesse momento, Pedrão botou a mão no ombro de Cláudio e avisou. Olha, até esclarecermos tudo isso, é bom o senhor não se exaltar. Se o garoto estiver certo, o senhor está bastante encrencado. Benevides virou para o colega. Pedrão, acione a central para checar a identidade deste cavaleiro. Peça para serem rápidos. O pastor Wilson olhava incrédulo para Cláudio. Como pôde ter sido enganado tão facilmente? Ele tinha olhado as credenciais do missionário e pareciam estar em ordem. Cláudio tinha até mesmo trazido cartas de recomendação dos Estados Unidos, todas em inglês. Será possível que fosse falsificado? No meio disso tudo, um pensamento ainda o intrigava. Mas Daniel, se o Cláudio ficou comigo do momento em que vi a Bíblia na valise até a hora em que o irmão Wesley a trouxe até o púlpito, como foi que ela simplesmente desapareceu? Todos pararam. Era uma dúvida crucial. Cláudio deu um sorriso de canto de boca, como se dissesse, eu quero ver sair dessa agora. Daniel pediu a palavra. Essa foi a parte mais difícil de entender, mas tem uma teoria. Pastor, como foi exatamente o momento em que o senhor viu a Bíblia? O pastor Wilson pensou um tempo. Depois respondeu. Eu cheguei, o cumprimentei e conversamos um pouco. Ele me apresentou suas credenciais. Depois me perguntou se eu queria dar uma olhadinha na Bíblia. Eu disse que sim. Ele destrancou a valise e lá estava ela. Qual era o seu aspecto?
Tinha uma capa envelhecida em tons escuros, as laterais eram bem amareladas. O senhor chegou a folhear? Não. Naquele momento, o diácono Wesley entrou na sala para avisar que estava na hora do culto. Por isso, Cláudio fechou a valise e a deixou sobre a mesa. Saímos, trancamos a porta e subimos. Daniel insistiu. Mas o senhor viu exatamente o momento em que ele fechou a valise? O senhor viu isso de fato? Pastor Wilson pensou um pouco mais. Na verdade, quando Wesley entrou, eu me virei para falar com ele. Quando voltei meus olhos novamente para a valise, ela já estava fechada. E o que Cláudio tinha nas mãos nesse momento? Pastor Wilson fez silêncio pensativo. Depois seu rosto iluminou-se e ele olhou para o Cláudio. Seus olhos se voltaram para o objeto que ele trazia nas mãos o tempo todo. Aquela Bíblia de capa preta. Daniel caminhou até Cláudio, pediu licença e retirou a Bíblia de suas mãos. Segurou a capa e a puxou suavemente. Todos viram quando a capa preta desprendeu-se. Na parte de dentro, ela era de outra cor. De um lado, parecia uma capa padrão, moderna, de couro preto. No verso, era pintada de forma a parecer um livro antigo. Virando-se para o pastor, Daniel perguntou: foi essa a capa que o senhor viu? A resposta foi um lento sim com a cabeça. Na verdade, tudo o que ele fez foi aproveitar sua distração para virar a capa ao avesso. Em um segundo, a Bíblia de Gutenberg se transformou na Bíblia de culto do missionário Cláudio. Quando ele fechou a valise, ela já estava vazia e ele subiu normalmente para o santuário, com a raridade de meia tigela bem à vista de todos. Naquele momento, todos na sala e a multidão que se acotovelava no corredor fitaram o golpista com sentimentos que iam da ira à pena. Foi o Wesley quem quebrou o silêncio. E dizer que íamos dar o dinheiro da igreja na mão desse lobo em pele de cordeiro. Aquilo era o bastante. O inspetor Benevides virou-se para Cláudio, que àquela altura olhava fixamente o chão, completamente sem ação, e deu a sentença. O senhor está preso. Capítulo 11. Noite de lua. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Salmos 35. Aglomerados na porta da igreja, todos viram quando Kleber foi posto, com as mãos algemadas, dentro do camburão. Isso mesmo. O computador da polícia não teve trabalho em identificar pelas impressões digitais o ladrão da Bíblia que nunca foi furtada, simplesmente porque nunca existiu. Seu nome, na verdade, era Kleber, procurado em 4 estados por golpes, falsificações, desfalques, fraudes e outros crimes. Mas graças a um jovem que gostava de ler a Bíblia e tinha um raciocínio afiado, sua escalada de crimes havia chegado ao fim. Antes que a porta do carro fosse fechada, Kleber virou-se para Daniel e lançou um olhar fulminante. Sem se intimidar, o futuro jornalista saiu de onde estava, caminhou até ele e colocou um folheto evangelístico no bolso de seu paletó. Jesus ama você, disse pouco antes do automóvel partir com a sirene ligada. Enquanto via o camburão dobrar a esquina, Daniel sentiu muitas mãos que o cumprimentavam e o abraçavam. Foram felicitações e saudações de irmãos e das admiradoras do Benson. Ah, agora é que as orações apaixonadas iriam bombardear os céus. Daniel ficou surpreso, mas feliz, de ver até um inesperado rosto familiar que, de longe, lançou um aceno contido. Era Maneco, o irmão traficante de Ricardo, que tinha decidido ir ao culto aquela noite. Dona Alzira beijou o filho, emocionada e aliviada. Bruno apertou forte seu pescoço. Até Pedrão foi falar com Daniel. Esse seu Jesus é bom mesmo. Eu errei poucos tiros na minha vida, e se tivesse acertado esse, seria a maior injustiça do mundo. Bom trabalho, garoto.
Você vai dar um tremendo repórter. Aos poucos, os cumprimentos foram cessando. As pessoas foram deixando o local e voltando para casa, comentando sobre aquele que seria o assunto dos meses seguintes, até que restaram poucas pessoas por ali. Daniel olhou para o pastor Wilson, que estava encostado na porta da igreja, observando a lua no céu. Os dois permaneceram um longo tempo em silêncio. Por fim, aquele homem de cabelos grisalhos voltou-se para o rapaz e disse: Daniel, eu lhe devo desculpas. Preferi olhar as circunstâncias quando devia ter julgado a árvore pelos frutos. E você sempre deu bons frutos. Perdoe-me. O jovem olhou para o homem, que considerava o pai que não tinha, e percebeu que aquelas palavras o tinham tornado muito maior aos seus olhos. A humildade realmente engrandece ainda mais os grandes homens, pensou. Depois de alguns momentos de reflexão, lançou um olhar de concordância. Sabe de uma coisa, pastor? Quando estava no meio da confusão toda, não entendia por que Deus tinha permitido que tudo aquilo acontecesse. Mas agora entendo com clareza. Pastor Wilson sorriu. É mesmo? E o que você aprendeu com tudo isso? Daniel refletiu alguns instantes, olhou para o céu e respondeu. Aprendi a não julgar pela aparência, a não julgar pelo passado, a valorizar cada minuto de convívio com aqueles que nos amam, a viver exclusivamente pela verdade, a jamais fazer algo ilegal, a saber pedir perdão quando for necessário, e que com Jesus o crime realmente não compensa. Fez silêncio novamente. Seus olhos se encheram de lágrimas. E principalmente, pastor, entendi um pouco mais sobre o que significou o sacrifício de Jesus na cruz. Não foi apenas a dor de cravos rasgando sua pele. Foi um sofrimento voluntário de alguém que sabia que era inocente, mas que foi rejeitado e perseguido, e decidiu sofrer sozinho, porque o seu coração era muito maior do que sua própria vida. Pastor Wilson sorriu. Juntos, ficaram muitos instantes parados, pensativos. Por fim, o pastor fechou a porta da igreja, chamou sua esposa e desceu os degraus, e passou o braço em torno dos ombros de Daniel. Vamos, amado, que já é tarde. E foram caminhando noite adentro, juntos, como pai e filho, pastor e ovelha, amigos de coração. E acima de tudo, como dois irmãos, que a partir daquele dia compreendiam um pouco mais o real significado de verdades e valores nobres que foram ensinados e vividos intensamente, 2000 anos antes, por um carpinteiro da Galileia.